Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja contigo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, né? Revelando as verdades e as loucuras que existem no pseudo Novo Testamento, né? Sobre a questão de suposta salvação. Então, convido a vocês a fazer nossas preces. Eu vou fazê-la em português, porque a pedido de alguns amigos que estão vendo meu vídeo, não estou entendendo as orações, embora já tenha explicado em português. Mas, vamos lá. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ach. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e estarão suas palavras escritas no seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te, e serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mesmo usar nas portas e umbrais dos portões de sua casa. Portanto, te abençoe. E vamos lá. Como a gente, esses estudos que eu falo, já mostrei como é que o samaritano, né? A cultura samaritana, como funciona, do que eles estão esperando. E agora eu estou mostrando para vocês sobre a versão judaica, né? Será que o JC, será que o Messias estará no Talmud? Será que o Talmud fala desse pseudo-Messias, o JC? Bom, sabemos que o Talmud é o que os erudins conhecem como Torá, né? Como Torá Shebel Pé, né? O que me acorda aqui, você sabe como é que é. É uma compilação oral do que Hashem, né, transmitiu a Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele, no Sinaí. Eu costumo dizer que Hashem deu a Moshe a Torá Shebirtav, significa escrita. Com o quê? Com um ingrediente, né, da sabedoria do Eterno. Já na cultura judaica, eles falam que é como se fosse um lindo bolo saboroso, né? Que eles chamam de, porém, o Talmud é a forma de preparo desse bolo judaico, né? Eles chamam de bolo saboroso, que é uma elite para a alma daqueles que, assim, consideram ele como uma coisa, no caso dos judeus, muito forte, né, para eles, né? Então é o seguinte, o Talmud aqui ele tem dois componentes principais. O primeiro é a Mishnah, né, que é um livro de comentário, é um livro sobre a lei judaica, que está escrito em hebraico, né, e a Gemara, né? A Gemara, que é o que é Gemara? É o comentário e elucidação da primeira escrita em jargão, né, hebraico-aramaico, né, que eles têm. Então, já esse pseudo-Messias, o JC, né, nada, nós não tem nada escrito nele, nada escrito sobre ele no Talmud, né, e sim fontes baseadas em informações retiradas do Tosefta e do Baraita também, escritos feitos eles ao mesmo tempo da Mishnot, mas não contidos, eu quero dizer, não no Talmud, não tem nada sobre o Messias, o Mashiach cristão, né? Mesmo assim, o que veremos nesses contextos que a gente vai estudar sobre isso é sobre o rabino rabino reformista da época, chamado Yehoshua ben Pandera ou Panderas, assim chamado também. Isso aqui no conhecimento judaico, vale tanto, estou te mostrando a parte judaica, né? Eu tenho aqui escrito aqui que ele diz o seguinte, que mais tarde ele foi conhecido como Yeshua HaNostri. Isso é o que reivindica alguns escolares cristãos, que eles supõem chamar de Jesus Nazareno, né? Que é o que reivindica alguns teólogos cristãos, porém, esse nome não se refere ao Nazareno, hein? E sim Yeshua, o rebento, né? Yeshua, que você está pensando que é candomblé, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Simplesmente a abreviação de Josué, Yehoshua, entendeu?
entendendo? Assim, porém, o que acontece? Os cristãos, eles sempre ignoram, e referem ao Nazareno, eles sempre ignoram esta tradução pelo quê? Pela falta de informação. Pela falta de informação do aramaico e do hebraico. Então eles pegam do grego, pegam do latim, pegam de qualquer outra coisa, mas não pegam do hebraico e do aramaico para estudar. Aí pegam qualquer coisa e dizem que é verdade. Bom, também, Yeshua, ou vou chamar ele de Yeshua, ou Yehoshua, ele pode ser considerado no diminutivo de Yehoshua, ou um acróstico, né? Um acróstico, ou seja, sendo assim, nós podemos, como fazer, refutar a teoria sobre o JC no Talmud, né? Que seu nome seja apagado e inexistente. O que vocês dizem, meus prezados irmãos? Porém, o cristianismo ele tenta justificar que o JC, né, é Yeshua Nostri, né? Ou seja, Jesus Cristo, né? Agora, qual é a possível descendência do JC? Existe a questão deles, é que eles acham que ele é Yehudim, que é judeu, que ele é questão de paternidade. Nós sabemos que a questão de paternidade não é válido. Por quê? Porque se for questão paterna está difícil, já que ele é filho de um Deus, ou de um suposto Deus, né? E fica aquela questão, e aí fica como? Se eles não adquirem, não veem essa questão aí, só querem, mas é materno. Se for materno tá difícil também. Perde por dois lados, já que a profecia dos cristãos dizem que ele é da casa de Judá, né? Olha só, eu tenho aqui umas coisas interessantes também, que ele faz o seguinte, que a população de língua grega, que tinha, no caso, pouco conhecimento de hebreu e das verdadeiras tradições judaicas, poderia facilmente ter mal entendido esse termo, e presume-se que José era o nome verdadeiro do pai do Nazareno, José. Esta conjectura é corroborada pelo fato pelo fato que, de acordo com o evangelho que eu estou vendo aqui, o evangelho de Mateus, que o pai de José ser chamado Jacob, tal como o do José da Torá, né? Mais tarde, outros cristãos que seguiam a ideia de que o Messias seria um descendente de Davi, né? Tentaram seguir o percurso de José até Davi, o que deu errado de qualquer jeito. Chegaram duas genealogias contraditórias para ele. Uma registrada no Evangelho segundo Mateus e a outra no Evangelho segundo Lucas, o que é bem esquisito isso aí. Lembrando sempre que o eixo Nazareno, né, o Nazareno aqui, ele não é eixo. Não é esse cara que foi criado no Novo Testamento. A palavra Yeshua ou Yehoshua representa Josué. Não tem nada a ver. Mas o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Bom, isso porque vocês querem que seja, né? No cristianismo quer que você entenda que o nome dele é Yeshua. Já que no hebraico não existe a letra J, daí fica bem complicado você entender se o nome dele realmente é. Mas ele era judeu. Será que ele era judeu? Bom, o JC, que nunca existiu, de fato, é uma lenda. É uma historinha que te contaram para te enganar. Toda essa história dessa lenda, ela está baseada justamente nas figuras de Ben Estada e Ben Pandera. E também a tal lenda, ela é baseada nos mitos pagãos, tipo dos egípcios, dos hindus. Se eu for contar aqui quantas histórias mas não tem nada a ver com aquele 25 de dezembro, isso é outra coisa, outra história. Eu estou falando da questão da formulatura e da história que foi criada por esse personagem. Na verdade, dentro das fronteiras do Império Romano, do Ocidente, no caso, que ruiu por causa da megalomania, a megalomania do seu imperador, da loucura do seu imperador. Ou seja, na Yeshivot,
aprendemos que o quê? Que ele... estou procurando uma palavra que você possa entender bem mais claro. Na Yeshivot, aprendemos que ele é uma lenda. Ou seja, nas leis, nas histórias, no que nos contam, e realmente provaram que realmente é uma lenda. Os árabes também consideraram como uma lenda. Os hindus, né? Somente no Ocidente, só presta atenção, somente no Ocidente se acredita nele, somente no Ocidente dá crédito que ele existiu, né? A essa história, como vou dizer para vocês, todas as fontes que tentam alegar sua existência foram consideradas como falsas. Até mesmo pelos caras historiadores famosos e teólogos estão deixando de acreditar porque sabem que é mentira. Você pode dizer, bom, tome cuidado com isso, mas é a pura verdade. Tá entendendo? Por quê? Porque todas as fontes que alegam a sua existência foram consideradas como falsas. Historiadores, né? Tipo um exemplo aqui, vamos escrever com os escritos de José. Eles foram feitos o quê? Foram feitos exames grafotécnicos que comprovam que a letra dos livros que estão rodando por aí não é de José. Porque outro ponto importante é que Filo, historiador também, contemporâneo de Joséfo, historiador tão importante como Joséfo, Filo nada escreveu sobre esse carinha aí. Nada. Isso prova umas discrepâncias que dois historiadores de renome, como Filo e Joséfo, discordam da existência dessa figura. Então por que no cristianismo ele é tão importante? A única prova que os cristãos da existência dele têm é só a Bíblia. É só a Bíblia. É o pseudo-epígrafo chamado Novo Testamento. Que, de novo, ele não tem nada, como disse, são passagens deturpadas do Talmud e ensinamentos de Hillel. O Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi considerado como fonte não histórica. Isso é comprovado. Devido ao quê? Devido às várias contradições encontradas e também por existirem mais de 200 evangelhos que se contradizem, todos falsos. Olha, são mais de 200 evangelhos que se contradizem. Um não concorda com o outro. Em primeiro lugar, é proibido julgar qualquer causa em Shabbat. Isso é um acontecimento bem interessante. Qualquer israelita, qualquer judeu sabe disso. Em segundo lugar, é proibido prender qualquer pessoa no Shabbat. Vai pensando da história que eu estou falando. Em terceiro lugar, não se pode julgar ninguém nos 7 dias do Pêssego. Agora você está lembrando do que eu estou falando, né? Em quarto lugar, para julgar a sentença de morte, são necessários 70 membros do Sinédrio. E no julgamento dele não foi isso que aconteceu. Coisa que não existia, mas desde os tempos do Pompeu, lá para o ano 706, antes da conjunção. Por isso, o Sinédrio não emitiu nenhuma sentença de morte nessa época, a suposta época do Nazareno. Fato. O presidente do Sinédrio, na época, não era Caifás, era Gamaliel II. Você vê, estuda a história, procura história. O julgamento de sentença de morte, ele tem que ser quem? Tem que ser presidido pelo presidente do Sinédrio. Agora eu pergunto, quem é Caifás? Bom, fora do Novo Testamento, esse senhor ele nunca existiu. Nunca existiu. Além disso, o julgamento esbarra nos seguintes mandamentos, que diz lá em Levítico capítulo 19, verso 15. Não fareis injustiça no juízo, não favorecerás as faces do mendigo, quando ele não tiver razão. Não honrarás as faces do poderoso, com justiça julgarás o do próximo. Um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. E em Êxodo, no capítulo 23, verso 6, diz: não perverterá o julgamento de indigente em sua casa. Por mais que os cristãos queiram, por mais que o cristianismo queira forçar, botar ali, queiram argumentar isso, né? Infelizmente, que foi ele diz que foi uma ilegalidade por parte de Caifás. Agora, o julgamento nesses moldes, ele jamais seria qualquer apoio da comunidade daquela época. Vai de pensa, o povo guardava a lei, né? Ou seja, essa postagem aqui que estou fazendo,
que no final de tudo aqui você vai ver, ela não tem nada a ver com deste livro, a história real, né? Como vou dizer, não é algo como um Deus que morreu, pois a visão que o Ocidente tem é que esse tal Deus Filho, né, que ele diz aqui, isso, ou seja, ele nunca foi, ele nunca será, e nem tão pouco o Messias esperado, nem pelos judeus e nem por samaritano. Porque nem na Torá e nem no Talmud tem ele. Olha só, sobre o JC no Talmud, não existe menção, você pode pegar o texto da sua Bíblia que você quiser, né? Não existe nenhuma menção ou forma de Yeshua e Jesus no Talmud. Deve ser o quê? Deve se lembrar que o Nazareno é uma lenda criada para unificar um império. E Yeshua, ele é um dissidente discípulo do Rabi Yehoshua Ben Peraha e Ben Stada, ou Ben Pandera naquela época, na época do Rabi Eliezer Ben Ircanus. O histórico não é esse bíblico. Não estou dizendo de forma alguma que existe algo no Talmud sobre esses personagens. Porém, certos cristãos dizem que sim, tem sim. Isso é uma questão levantada. Mas que fique bem claro, o Nazareno ele nunca existiu. O que chama de histórico não é de forma alguma existente. Está entendendo? É de forma alguma existente. Você pode pegar a sua Bíblia. O Nazareno, por mais que muitos historiadores tentem levar por essa prisma, porém, a primeira aula de qualquer futuro historiador é o seguinte: ele nunca existiu, é fato. Tanto é que suas histórias confundem com histórias das mitologias pagãs. Por exemplo, quando a crucificação, em um dos primeiros documentos cristãos, que num livro chamado Os Ensinamentos dos 12 Apóstolos, não há menção do Nazareno bíblico ter sido crucificado. O fator que contribui para a história da crucificação é outra vez a mitologia pagã. O tema de uma divindade ou semi-divindade sendo sacrificada contra uma árvore, poste ou cruz, e depois ressuscitada, ele é muito comum nas mitologias pagãs. É só você procurar, você vê um bocado de deuses aí morrendo e ressuscitando aí. Não é diferente do Nazareno. Foi encontrado nas mitologias de todas as civilizações ocidentais, estendendo-se desde o extremo oeste, como a Irlanda, até o extremo leste, como a Índia, como a Índia. Em particular, meus queridos irmãos, eu já falei, respeitando sua fé, o que você quiser, mas a realidade é essa. Em particular, é encontrada as mitologias de Osíris e Atis, ambos os quais eram muitas vezes identificados como Tammuz. Osíris acabou com os seus braços esticados numa árvore, tal como o Nazareno. Embora eu já vi alguns comentários dizer que não, mas ele nunca foi. Não, mas foi sim, se procurar a história você vê, né? Eu vou dizer para vocês, o mesmo aspecto é o da cruz cristã. O mesmo aspecto que Osíris acabou com seus braços esticados numa árvore como o Nazareno bíblico da cruz. Esta árvore, vou dizer para vocês, ela às vezes é mostrada como um poste, com dois braços esticados. Eu tenho aqui uma coisa para ler para você, diz o seguinte, olha só. O mesmo aspecto do cristão. Na adoração de Serapis, uma composição de Osíris e Apis, a cruz era um símbolo religioso. De fato, o símbolo da cruz latina cristã parece ser baseado diretamente no símbolo da cruz de Osíris e Serapis. Se você pegar a cruz de Osíris, ela tem uma redondinha aqui, ela abre aqui, desce aqui, é a mesma cruz de Osíris, gente, queira você aceitar ou não. Procurem os amuletos que vocês vão por aí, vocês vão ver lá, cruz de Osíris é a mesma coisa do Nazareno, baseado diretamente no símbolo da cruz latina cristã, que, como eu falei, que parece ela é baseada diretamente no símbolo da cruz de Osíris e de Serapis. Também a história no nascimento virginal não é somente do JC, ou você acha que só o JC teve a mãe virgem, né? Você que pensa. A gente vou analisar aqui por menores, parte do vídeo. Primeiro,
O império, como romano-bizantino, tinha várias culturas. Sobre sua subordinação. Então, analisamos os mitos de cada povo. Primeiro, no equinócio da primavera, os pagãos do norte de Israel, desculpa, eles celebravam a morte e ressurreição de Tamuz Osíris. Fato. Tamuz Osíris nascido de uma virgem. Na Ásia Menor, ou seja, onde as primeiras igrejas cristãs se estabeleceram, tinha uma celebração similar, era feita de Ates, também nascido de uma virgem. Ates, quem era Ates? Era mostrado como morrendo contra uma árvore, sendo enterrado numa gruta e depois ressuscitado ao terceiro dia. Na adoração de Baal, acreditava que Baal tinha enganado Mavet, ou seja, o deus da morte, no equinócio da primavera. Ele fez-se passar por morto e depois apareceu vivo. Ou seja, ele teve sucesso nesse ardil, dando seu único filho como sacrifício. Aí te lembra quem essa história? É justamente o cara que você acha que existe. Segundo, na história cristã, Nazareno está presente com 12 apóstolos. De onde é que a história dos 12 apóstolos veio? Parece que na primeira versão a história era entendida como uma alegoria. A primeira vez que 12 apóstolos são mencionados, é no documento conhecido como, eu tenho até o nome dele aqui, Ensinamento dos 12 Apóstolos. Este documento, ele aparentemente teve origem no documento sectário. Este documento, como vou dizer para você, ele, se não me engano, esse documento sectário foi escrito por um judeu, escrito no primeiro século da Era Comum, né? Mas ele foi o quê? Mas foi adotado pelos cristãos, que eles alteraram ali, né? Alteraram substancialmente e eles adicionaram as ideias cristãs. Na verdade, quando ele fala ensinamento dos 12 apóstolos, a questão judaica, né? Ele estava falando das 12 casas, das 12 tribos. Já o cristianismo pegou e transformou como 12 homens, 12 discípulos do Nazareno, né? No caso aqui, as primeiras versões, é claro, dos 12 apóstolos são os 12 filhos de Jacó, representado aqui as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel. Os cristãos mais tarde, o que eles fizeram? Eles consideraram os 12 apóstolos como sendo alegóricos discípulos do Nazareno. Na mitologia egípcia, Osíris, ele foi traído na sua última... Eu tenho aqui um livro, um trechozinho, que ele fala que foi traído na sua última ceia pelo deus diabólico Sete, que os gregos eles identificavam como Tifon, né? Ou seja, esta parece ser a origem da ideia de que o traidor do Nazareno, presente na sua última ceia, era Judas. A ideia, meus irmãos, de que esse traidor se chamava Judas, ele vem no tempo em que os 12 apóstolos eram ainda entendidos como sendo os filhos de Jacó. A forte ideia de Judas, ou Judá, tendo traído o Nazareno, né? Ou seja, o filho de José, que eles acham aqui, é uma forte reminiscência da história de José, entendendo? Como eu estava falando, na mitologia que eles acreditam aqui, é uma forte reminiscência, né, da história de José. A ideia do traidor, a ideia da última ceia é derivada da mitologia de Osíris, quer você acredite ou não, que foi traído por quem? Por Sete Tifon. Sete Tifon tinha cabelo ruivo, né? E esta provavelmente, como dizer, a origem da afirmação de que Judas tinha o cabelo ruivo, entendeu? Que Judas tinha o cabelo ruivo. Tá entendendo como é que funciona a história? Provavelmente a origem alemã, perdoe. Provavelmente a origem da afirmação de que Judas tinha o cabelo ruivo foi tirada dessa ideia aí. Por quê? Porque essa ideia levou o retrato, como vou chamar aqui, estereotipo
cristão de que o Nazareno tinha que cabelo ruivo também. Você vê que várias fotos dele tem ele ruivinho, olho verde e tal, né? Alguns dizem que ele era negro, outros que era branco, amarelo, só faltou só ser coreano e outra coisa. Então eles desenham como eles acham, eles pensam, imaginam, tirar dessas ideias aqui. Não obstante o fato de que na realidade o cabelo ruivo é de longe, o cabelo ruivo é de longe, vou dizer, mais comum entre quem? Entre os arianos, do que entre os judeus. Não tem judeu com cabelo ruivo. Não tem judeu com cabelo ruivo. Eu vou dizer para você aqui. O apelido Iscariotes, no caso aqui, Judas Iscariotes, a palavra Iscariotes, é muitas vezes atribuída a Judas em algumas páginas do Novo Testamento. Ingleses, né? Ingleses tem Iscariotes. O texto que eu tenho em minha mão aqui, o texto grego, ele tem apocarioto, que significa cariotes, com T mudo, cariotes. Quem era? Ele diz o seguinte: Cariote era o nome de uma cidade em Israel, provavelmente um moderno lugar aqui conhecido em árabe como Cariaten, né? Ou Cariaten. É um negócio complicado, mas vai dar certo. Portanto, meus amigos, vê-se que o nome Iscariotes é derivado do hebreu Iscariotes, que significa homem de cariote. Homem. Cariote, homem de cariote. Isso é, com efeito, a compreensão aceita hoje, né, pelos cristãos do nome. Então, quem era Judas Iscariotes? Cariotes era o nome dele? Não, Cariote porque era da cidade de Iscariote. Não que era Iscariote, mas outra vez, né? No entanto, aqui, meus queridos, no passado os cristãos, eles entendiam mal, e até hoje entendem mal, este nome, e nasceram lendas de que Judas era da cidade de Sihá, que ele era um membro do partido extremista, né? Extremista conhecido como Sicari, ou Sicari, né? E que ele era da tribo de Zacá. O mais interessante e mau entendimento do nome como vou dizer para você, é a sua primitiva confusão com a palavra escórtia, que significa uma bolsa de couro. Isso levou ao medo no Novo Testamento de que Judas carregava uma tal bolsa, o que por sua vez leva à crença de que ele era o tesoureiro dos apóstolos. Então as histórias foram se emendando, eles pegaram uma coisa, fizeram esse balado de gato que vocês conhecem aí. É de notar que muitas das datas para o Nazareno citadas pelos cristãos são completamente absurdas. O Nazareno bíblico foi em parte baseado em Shulcafat Canaia, o fato que contribui aqui para a datação confusa do Nazareno foi que Jacó de Cafax Canaia, ou Secania, né? E provavelmente também outros nozinhos, ele usava as expressões tipo assim, ele falavam: assim foi ensinado por Yeshua HaNostri, apesar dele não ter sido ensinado por Yeshua em pessoa. Sabemos da Gemara que o testemunho de Jacó levou o Rabi Eliezer ben Canos, João Canos, a incorretamente concluir que Jacó era o discípulo de Yeshua. Isso sugere que rabis, que não sabia que Yeshua tinha vivido nos tempos asmoneus, mesmo depois dos cristãos situarem o Jesus bíblico do primeiro século, da Era Comum, a confusão continuou entre os não cristãos. Houve um contemporâneo ali de Rabi Akiva, chamado Papus ben Rudá, que costumava trancar a sua esposa infiel. Sabemos também da Gemara que algumas pessoas confundiam, como diz aqui, Yeshua e bem-estada, e confundiam a mulher de Papus com Miriam, ou seja, mãe de Yeshua. Isto iria situar Yeshua mais de 2 séculos depois do que
do que ele atualmente histórico. As pessoas acham que ele realmente surgiu, infelizmente. A história do Novo Testamento confunde tantos períodos históricos que não há maneira de reconciliar com a história. Os anos tradicional do nascimento nazareno é no ano 1 da Era Comum. Era que suposto que o bíblico não tenha mais de 2 anos de idade quando Herodes ordenou a matança dos inocentes. No entanto, Herodes ele morreu antes de 12 de abril do ano 41, antes da Era da Conjunção. E isto levou alguns cristãos a redatarem o nascimento do Nazareno bíblico entre 6 a menos 4 da Era Comum, antes da Era da Conjunção. No entanto, este Jesus, que era também suposto ter nascido durante o censo de Quirinos, este censo, meus irmãos, que teve lugar depois de Arquileu, ter sido que depois, no ano 6 da Era Comum, 10 anos depois da morte de Herodes. Aí o que acontece? É que essa história que você conhece sobre o nascimento virginal não passa de uma alegoria. No próximo estudo, eu vou lhe mostrar mais contradições. Isso aqui foi uma base da história. Agora fica aquela coisa. Será que a Bíblia é um livro sagrado? Será que a Bíblia é algo escrito por Deus? Será que um Deus que colocou uma lei única, eu sou um e não há outro, criaria uma contradição dessa? Será que quando ele diz, Deus nenhum há comigo na criação, eu fiz tudo sozinho, e Deus nenhum há comigo, aí de repente aparece um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, um demônio e 12 discípulos? Temos aqui um verdadeiro Olimpo, entendendo? Temos um verdadeiro Olimpo aqui. E eu digo para você claramente, as contradições não param. É uma atrás da outra, uma mentira atrás da outra, que você foi enganado. Uma delas, só para você está lá em Mateus 28, 2, 5, que diz que as mulheres viram o sepulcro. Aqui diz que foi um anjo, em Mateus 28, 2, 5, e Marcos 16, 5, um jovem. Aqui em Lucas 24, 4, 2 homens. Aqui em João 24, 12, 2 anjos. Aí eu pergunto, foi um anjo, um jovem, 2 homens ou 2 anjos? Aí muitos vão dizer, mas esse um anjo aqui era o mesmo jovem, que era 2 homens, que também era o mesmo anjo. Tem lógica? Eu te pergunto, as últimas palavras dos Nazarenos foram, Deus deu, Deus meu, porque me abandonaste, Mateus 27, 45. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, em Lucas 23, 46. Ou está consumado em João 19, 30. Fique à vontade. Mas, segundo vários textos, a contradição é feita. Está entendendo? Quem era o sumo sacerdote naquele tempo perante o qual o Nazareno? Lá em Mateus 26, 57, diz que era Caifás. Só que Atos e Lucas não concordam com isso. Em Atos 4, 6 diz que era Anás. E em Lucas 3, 2 também diz. E aí? Como é que eu posso dar crédito numa coisa dessa? Como é que eu posso dizer que um Salvador, filho de um Deus, com tanta mentira? Aí você, Jesus é mentiroso? Bom, lá em João 5,31 ele diz que se ele desse testemunho sobre si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Só que em João 8,14 ele diz, mas afirma a seguir que se ele desse o testemunho sobre si, seu testemunho é verdadeiro. Aí eu pergunto, não é verdadeiro ou é verdadeiro? Tá entendendo? Então que até eu posso te abençoar e dar uma luz, entendimento, e abrir sua cabecinha, dar uma ideia e te dizer que só existe um ser superior, nosso Hashem, o Criador dos céus e da terra. Siga os mandamentos, porque lá está a verdade, entendeu? O Eterno nunca aboliu nada, porque se uma história contradiz outra, se tipo lá em Mateus 21, 2, 7 fala que foi uma jumenta e um jumentinho para Nazareno, e Marcos discorda, Marcos 11, 2 ao 7, diz que não, que era só um jumentinho sem a mãe. Meu amigo, para e pensa. Eu não vou discordar da Bíblia porque é divina. Divina do que, homem? Aqui ele fala que o novo mandamento foi dado pelo Nazareno, João 13,34. Mas João, ele diz depois que não há novo mandamento, em João 2,7.
2, 7, 8 e João 2, segundo João 5. Não, não mandamento não, senão as coisas antigas. Quem fez o pedido para os irmãos de Tiago e João se assentarem ao lado direito ou à esquerda do Nazareno? Porque lá em Mateus 20, capítulo 20, verso 20 e 21, diz que foi a mãe deles que disse para o Nazareno: olha, teus filhos e tal. Mas isso aqui, Marcos capítulo 10, verso 35 a 37, garante que foram os 12 discípulos que fizeram o pedido pessoalmente. Gente, raciocina. Na Torá não há contradição. No Novo Testamento é um livro coberto, mais de 200 evangelhos que se contradizem. Não para por aí. Por quê? Porque Jesus, antes de sua ressurreição, sabia todas as coisas. Aliás, lá em Mateus, capítulo 24, 26, que ele diz que nem antes e nem depois da ressurreição. Lá em João 16, 30 e 1, 17, fala que, irmão, mas não é bem assim, pois ele não sabe de tudo. Aí ele sabe ou não sabe. Eu não sei que dia nem a hora, nenhum filho não sabe a não ser o pai. Me poupe, gente. Vamos orar, pedir o Eterno, abrir luz na sua mente. Por quê? Porque, temos a Torá, temos o Taná e temos o Novo Testamento. Temos 3 livros dentro de um só. Desses 3, qual é o mais forte? É lógico que é a Torá, porque é o princípio de tudo. No Taná, fala do Criador, fala do Criador, mas não fala do Nazareno. Então, por que o Novo Testamento? O Novo Testamento veio para te confundir, te afastar do Eterno e te tornar um idólatra. Porque se você adora mais de um, você é um idólatra. Pare e pense. Eu sou um e não há outro. Deus nenhum há comigo. Eu sozinho cesso as palavras do Eterno. Mas de repente, eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Se eu não for, o outro não vem. Gente, para pensar. Se você fala que Deus se você diz para uma pessoa assim: Deus te abençoe, Jesus te acompanhe, que o Espírito Santo te abençoe. Tu tá chamando o nome de 3 deuses. Tu tá pedindo para um Deus abençoar, para um Deus seguir, e o outro, entendeu? Como vou dizer, uma trindade. E outra que eles dizem que 3 é um. Como é que 3 é um? Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. Se eu não for, o outro não vem. Como é que 3 é um? Não, mas ele era Deus e de Deus se tornou filho, depois de filho se tornou Espírito. Sem contar também que ele fala que o Espírito Santo é o Deus maior do que o Deus Pai e do que o Deus Filho. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, você está, ferrado. Porque ele diz: se eu não for, o Consolador não vem. Por isso que eu estou dizendo: se eu não for, o outro não vem. O outro não vem. Tá entendendo? O outro não vem. Aí fica como essa história? Entendeu? Fica como? O outro. Para e pensa. Ele está chamando o outro. Quer dizer que tem outro? Quer dizer que o Espírito Santo é outro Deus? E Jesus é um Deus, um semideus? E Deus é Deus, que é Deus é Jesus, Jesus é Deus. Deu um nó na cabeça, não foi não? Sem contar que deu o Deus das trevas, né? Satão, Satanás. Que nos vídeos atrás já expliquei sobre essa história. Então, se Jesus disse que os judeus o conheciam e sabiam de onde ele era, mas de repente, sei lá, dá um lápis de memória e diz que os judeus não o conheciam e nem sabiam de onde ele viera, João 8,14, aí fica como? Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que era o quê? Em Mateus 27:33, era uma montanha árida. Mas não, João, não era uma montanha árida, não. João 19:17-40 diz que era um local, era um horto. Gente, sai da Matrix. Ouça o que o Eterno tem para dizer você na Torá. No princípio criou o Eterno todas as coisas. O Eterno. Estuda o hebraico, estuda o aramaico, sai do grego, sai dessas bíblias que estão te enganando. Para de ouvir o teu mestre, teu líder religioso aí, que te diz: olha, se você não vem para a igreja, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, vai vir um devorador. Isso é uma ideologia fraca, para mentes fracas, para pessoas que não têm condições de estudar. Então eu te digo, comece a ver um dos vídeos lá do começo, e você vai entender que o que liberta, o que salva, o que te protege é o Eterno. Então que Ele te abençoe, que o nosso Kadosh para você seja contigo. E até o próximo vídeo, que nós iremos falar sobre ainda as contradições do Novo Testamento e verdades e mentiras que te conto dentro da tua igreja. Shalom e aquele abraço.